Amado irmão, amada irmã, como nos diz São Bonifácio, bispo e mártir, não sejamos cães mudos, não sejamos sentinelas caladas, não sejamos mercenários que fogem dos lobos, mas pastores solícitos, vigilantes sobre o rebanho de Cristo. Enquanto Deus nos der forças, preguemos toda a doutrina do Senhor, ao grande e ao pequeno, ao rico e ao pobre, e a todas as classes e idades, oportuna e inoportunamente. Nós, os bispos das arquidioceses e dioceses de Minas Gerais e do Espírito Santo, reunidos na Assembleia do Conselho Regional de Pastoral, junto ao Santuário Basílica de Nossa Senhora da Piedade, na Serra da Piedade, agradecemos a Deus e alegramo-nos com a presença fecunda, criativa, missionária dos presbíteros, diáconos, religiosos, religiosas, cristãos leigos e leigas em nossas comunidades. Rezamos pela nossa amada pátria e olhamos com esperança este momento eleitoral que estamos para viver. Apesar dos muitos elementos negativos no cenário político nacional, como a corrupção, as oligarquias políticas, o carreirismo político, a abundância de partidos e a falta de identidade partidária, vemos com grande esperança e valor o poder de decisão que está nas mãos do povo pela via democrática do voto. É preciso votar. Campanhas em contrário podem gerar resultados inesperados, pois o voto em branco, o voto nulo e as abstenções não invalidam eleições. É preciso saber disso e fazer valer a responsabilidade social pela escolha dos futuros servidores da pátria. Presidente da República, governadores, senadores, deputados federais e deputados estaduais. Os eleitos interferirão de maneira decisiva na construção da nossa nação nos próximos anos. Diante desta realidade, com esperança, propomos que cada cidadão e cidadã faça um discernimento sério, superando o desinteresse pela política, desenvolvendo assim uma sensibilidade social capaz de vencer a apatia e a indiferença que levam a qualquer escolha. Pois, quando assumimos um compromisso social amplo, rompemos com os interesses corporativos, seletivos e excludentes. Nós, os bispos, nos comprometemos em contribuir na formação da consciência política, do valor do voto, da importância da participação de cristãos leigos e leigas, maduros e preparados no processo eleitoral e no acompanhamento de seus mandatos. A fim de que isto aconteça, produziremos conteúdos formativos a partir da doutrina social da Igreja, das mídias, a saber, TV, rádios, impressos, redes sociais, para ajudar a compreender e a interferir neste momento tão oportuno e importante do exercício da democracia. Não queremos e não vamos nos sobrepor às consciências, indicando em quem se deve votar. Mas nos comprometemos em oferecer elementos e subsídios para o necessário discernimento neste contexto eleitoral. O Evangelho, fonte inspiradora da doutrina social da Igreja, é o critério a partir do qual queremos pensar a política e os políticos. Nossa fé nos faz olhar para Jesus Cristo, o Verbo encarnado de Deus, que assumiu na sua carne tudo o que é verdadeiramente humano. Olhar para o Evangelho, nossa verdade, e olhar para o reino que desejamos venha a nós. Daí passaremos o Brasil e queremos construí-lo a partir do projeto de Deus. Nosso tempo é difícil, complexo,
fragmentado. Por isso, não podemos tratar esta bela via da grande caridade, que é a política, com descaso e desinteresse. Quando não nos preocupamos com a política, alguém saberá usar dela em benefício próprio ou em favor de grupos que excluem os mais pobres, fazendo crescer a corrupção e a exclusão social. Não podemos ficar apáticos. Não podemos vender nosso voto. Não podemos deixar de votar. Não podemos tomar atitudes que favorecerão a velha política. Não podemos ceder a quem queira enfraquecer e violar o regime democrático. Convidamos a todos a olhar este momento com esperança e otimismo. É hora de escolher quem vai dirigir o Brasil e nossos estados, quem vai nos representar nas instâncias mais altas da democracia, quem vai produzir nossas leis e fiscalizar nossos governantes. Que a Virgem